E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular aqui na Impericom. Neste vídeo eu quero continuar a falar um pouquinho mais sobre o verbo need, como nós havíamos falado no vídeo anterior. Portanto, recordando, quando posicionávamos o verbo need, logo em seguida, nós colocávamos a preposição to seguido por um infinitivo, certo? I need to eat. I need to study. Preciso comer. Preciso estudar. Certo? Agora eu quero dar um outro exemplo, mas agora trabalhando o verbo need agora, sendo que após rege um outro verbo seguido agora de gerúndio, não com a preposição. O que é bastante interessante porque agora o sentido muda. E vocês vão perceber nessa primeira parte da explicação que o verbo need, que agora vem acompanhado de um segundo verbo sem preposição e acrescido de ing, será trabalhado em terceira pessoa do singular. Portanto, eu quero dar um exemplo assim, ó. Prestem bem atenção, tá? My car needs washing. Aí você fala, peraí, professor, meu carro precisa lavando? Não, calma que eu explico. É bastante interessante, por quê? Porque agora você percebe que após o verbo need, rege um verbo no gerúndio. Mas e aí? E aí, professor? Mas qual é o verdadeiro significado? Como que nós podemos entender, tá? Agora, o verbo need seguido de um outro verbo no gerúndio sem ter que traduzir como sendo, não é? Meu carro precisa lavando. Veja bem, quando posicionamos o gerúndio após o verbo need, o efeito que causa é o seguinte, você vai traduzir assim, ó, meu carro precisa ser lavado. Então este verbo no gerúndio, ele trabalha a ideia do ato de lavar. Então quando você o posiciona dessa forma, você está dizendo o seguinte, que o seu carro precisa ser lavado ou o seu carro precisa de uma lavagem. Essa é a ideia. Você percebe? É bastante interessante isso, tá? Porque na maioria das vezes nós temos o hábito de traduzir o que é errado. Nós primeiro precisamos conhecer a estrutura para podermos com certeza determinar como que funciona o seu verdadeiro significado. Então, quando você colocar o verbo need mais um outro verbo no gerúndio, na sequência, a ideia é de que algo precisa ser feito. Esta é a ideia da estrutura que eu acabei de apresentar. Nos próximos vídeos eu estarei dando outros exemplos, ou seja, eu estarei citando outros exemplos para que possamos aumentar um pouco mais a nossa compreensão em relação ao verbo need. Tudo bem? Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor aqui na Impericom.